Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos no seu televisor. Esse é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja cristã evangélica que tem um propósito ao estar aqui no seu televisor. Nós não viemos pedir nem dinheiro, nem voto. Então, o que é que nós viemos fazer aqui? Falar para você que se você tiver um encontro real, genuíno, bonito, coerente, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, você vai ser altamente abençoado em todos os setores da sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo pode mudar totalmente a perspectiva do seu coração, do seu destino, da sua vida, do seu futuro. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo a Marceli Pereira. Ela é contadora em uma estatal e ela teve uma experiência com Jesus. Uma experiência que acabou trazendo cura de uma profunda tristeza que ela passou na infância. E nós vamos compartilhar isso com você. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Marceli? Tudo bem, Claudete. Então, me diz uma coisa. Houve um incidente na sua infância, né? Que te marcou muito. Me marcou muito. Mas você tinha assim, uma infância bem estruturada, com seus pais? Foi criada assim com fé? Era bem estruturada, tive sempre meus pais presentes, mas não na fé. Assim, meus pais tinham uma religião, mas não praticavam. Eu ainda pratiquei durante um tempo e depois me afastei, né? Até que aconteceu um episódio comigo, foi um abuso, né? Aonde eu só vi lembrar disso. Você tinha 9 anos? Tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu. E eu só fui lembrar disso porque apaguei da memória, né? Até hoje a minha memória ela tem um lapsozinho, né? Eu lembro de algumas coisas antes de 9 anos e depois dos 11, 12 anos de idade é que eu volto a ter lembranças da minha vida. Sim. E quando isso aconteceu, quando foi com 26 anos para quase 30 anos, foi que me veio a memória. E começou a te machucar mais profundamente. Começou a me incomodar, na verdade. Eu vi que tinha algo que não estava bem. E aí você vai puxando da tua memória, de repente, e isso acontece realmente, vem a lembrança. É um assunto até que está sendo mais tratado agora, né? Esse caso do abuso. E é dessa forma mesmo. Você esquece abuso. E de repente isso vem na sua lembrança. Alguma coisa starta dá um clique na sua cabeça, né? E você lembra. Aí vem o trauma, vem o sofrimento. Aí vem o sofrimento, tudo aflorado. Né? E nesse sofrimento eu percebi que eu culpava Deus por isso. Né? Eu vi que eu comecei a fazer questionamentos dentro do meu coração de, nossa, eu era uma criança. Né? Se eu falava para Deus, né? Se você é tão poderoso, por que você não me salvou disso? Por que você deixou isso acontecer na minha vida? Né? Aí você decidiu fazer uma terapia? Eu comecei a fazer uma terapia, porque é uma dor grande, você não sabe lidar com as coisas que vêm, né? Porque é como tipo uma avalanche. Isso? É uma avalanche de sentimentos, né? E você não sabe lidar. E aí eu comecei a fazer terapia, mas a verdadeira terapia veio depois. Com Jesus. Foi. Agora, quando eu fiz as pazes com ele dentro do meu coração, assim, quando eu, através de um amigo, né, que até frequenta Maranata, ele percebeu que eu estava tendo algumas reações físicas, né? Quando eu lembrei do abuso. Você me disse que você começou a ter reações de vômito, ânsias de vômito. Não, eu vomitava mesmo e sentia falta de ar. Porque quando eu lembrava, e depois a terapia, ele te explica que é a tua maneira de defesa, é rejeição daquilo que te aconteceu. Então eu vomitava e sentia muita falta de ar, um incômodo, né? Um peso em mim. Sei. E aí, conversando com esse amigo... Um colega seu de trabalho. Colega meu de trabalho.
ele falou sobre Jesus comigo e me deu uma Bíblia, né? E dali foi, eu digo que foi o início, né, da minha caminhada com Jesus. Porque ali, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu olho a minha vida, né? Eu vejo como Deus foi cuidadoso comigo. Mesmo no momento em que eu estava apontando Ele como um culpado, vamos colocar assim, né? Eu vi em Deus um cuidado muito especial, porque Ele começou a colocar pessoas cristãs na minha vida, né? Onde eu comecei a ouvir falar mais de Jesus, comecei a ler a Bíblia. Quando eu tinha dúvida, eu perguntava a esses meus amigos, né? E aí a gente conversava, né? Compartilhava, eles me explicavam as coisas. Interessante que você me disse que tinha um certo preconceito com os crentes, né? E justamente nesse momento em que você precisou tanto apoio para superar esse trauma, para continuar a tua caminhada, Deus mandou exatamente esse povo que Deus, você tinha um bloqueio. É engraçado porque Deus colocou assim, como se fosse assim um exemplo de cada característica do cristão em uma pessoa. Eu enxergava, né, determinadas coisas em cada um. Pessoas muito diferentes, de denominações diferentes, né? Mas que eu fui vendo que o crente não era nada daquilo que eu pensava. Com interesse comum, amor pelas pessoas. Pelas pessoas. Mas essa precisa ser a característica maior do cristão. Ao observar uma pessoa passando um problema, amar essa pessoa e ajudá-lo, né? Eu recebi muita ajuda. E interessante, então, que o Fernando, né? Esposo da Lucy, um casal tão querido nosso, ele e a Lucy começaram a estudar a Bíblia com você. Na verdade eu comecei a fazer parte da Reviver, que é um trabalho deles dois, né? Um trabalho de Deus, não é nem deles dois, eles estão à frente. É um trabalho de Deus que eles estão à frente, é um ministério deles. Explica um pouquinho para o nosso público o que é a Reviver. A Reviver é um projeto que cuida de pessoas em situação de rua, a gente tentando resgatá-los, né? Dando dignidade, amor, tentando ressocializá-los, né? Mostrar uma outra perspectiva de vida. Profissionalizá-los. Voltar a sonhar. Voltar a sonhar, falar de Jesus, falar de Deus para eles, projetos. Exato. É um trabalho lindo, né? E que falando de Jesus, fortalecendo a consciência de que Deus se importa com eles. E aí você então foi ajudar nesse projeto, né? Comecei muito na parte administrativa, só que aí você é tipo um bichinho, né? E aí você quer ir para campo. Aí eu comecei na parte O amor de Jesus já tinha pego o teu coração. Já, eu acho. Não é? Eu tenho amigos, né, que falam para mim assim: você sempre foi cristã. Você só não sabia. Porque você queria ajudar. É verdade. Sempre tive essa vontade. E o projeto, ele trouxe exatamente essa vontade, porque não é só dar a comida, né? Tem o algo mais. E aí foi assim que eu fui fisgada, só que eu achando, né, que eu estaria ali para ajudar, ser um instrumento de Deus. Na verdade, eu acho que foi Deus que me colocou nesse projeto para que eu pudesse escutar da palavra dele, que eu pudesse verdadeiramente conhecê-lo, porque foi através desse projeto. Tinha as terças-feiras que a Lucy, esposa do Fernando, dava uma aula que eram as 4 leis espirituais, e ali eu comecei a ler verdadeiramente a Bíblia. Né? E junto com as pessoas em situação de rua, que já tinham saído do tratamento de drogas, estavam na fase de ressocialização. Aí a gente sentava e conversava, e aí tinha um determinado tema, a gente lia na Bíblia e começava a discutir, a cada um falar aquilo que entendeu. Aí a Lucy ia dando os direcionamentos, a Lucy, o Fernando, e ali começou. Eu tinha dúvidas também e perguntava, dali a gente saía, ia embora, eu ia conversando com a Lucy e com o Fernando no carro. Interessante, Marceli,
que ali, tanto você é uma moça inteligente, bem empregada numa estatal, quanto aquelas pessoas que moram na rua, vocês, tanto você como Iguais. eles, os dois ali iguais, em busca de Jesus, de libertação. De libertação, exato. Uns, às vezes, do álcool, das drogas, né? Da depressão, que não deixa a pessoa tocar a vida para frente, e você precisando ser liberta, curada dessa memória triste que tinha marcado a sua vida. Exatamente. Mas Jesus é para todos. Cada um tem Ficou bem a claro sua necessidade, reviver, não é? que Esse Jesus contraste. É para todos. Agora, você disse que tinha uma resistênciazinha quanto a participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Foi aí que eu percebi que eu tinha um preconceito com a religião evangélica, né? De tudo que você escuta, infelizmente, as pessoas têm uma visão muito distorcida do cristão. Devido a alguns maus testemunhos, né? Mas nós temos outras instituições religiosas que também tiveram maus testemunhos. Nós não podemos invalidar toda a instituição, não é? Em função de ter acontecido coisas erradas, né? Mas infelizmente. Infelizmente, acho existe que a no mídia Brasil, também massifica muito isso. Existe no Brasil um preconceito contra a religião evangélica. Religião evangélica, existe sim, e eu percebi que eu tinha, não sabia. E aí isso é muito antigo. Não é? Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 18 anos, não existia ainda nem essas igrejas com esse foco errado de teologia da prosperidade, essa maneira agressiva de pedir dinheiro ao povo, e eu já encontrava esse preconceito, não é? Na minha adolescência e tudo mais. Mas é porque não conhecem Jesus nem o povo de Deus, porque quando conhecer, não é? Vai se apaixonar. Quando a gente começa a gente ler a palavra de Deus, né? A gente começa a entender o comportamento do cristão e aí muitas coisas começam a esclarecer, a clarear, né? Acho que é Deus que faz isso mesmo, né? Ele vai revelando as coisas, né, pra gente. Agora, Marceli, interessante que você me disse que tinha essa resistência de vir à igreja, mas você acabou vindo porque você precisava de uma bênção. Foi. Então eu vou à igreja, vão orar por mim, as pessoas vão interceder por mim, então eu venho à igreja. Eu vim através de um convite da Lucy, que eu falo que Lucy e Fernando são os meus anjinhos, né? Assim, anjinho que Deus colocou assim, vai, que ajuda aqui, ajuda aqui. Aí ela me chamou uma vez para vir numa quarta-feira, num culto aqui. Eu vim, mas para pedir uma bênção. E quando eu cheguei aqui, eu não consegui pedir essa bênção. Na verdade, a única coisa, eu lembro tanto desse dia, assim, foi tão marcante para mim, porque foi quando eu ouvi Deus falar comigo pela primeira vez. Eu não consegui pedir a bênção, o que eu pedia muito era que Deus se mostrasse para mim e se revelasse para mim. Essa é a maior bênção. Com certeza. E ele fez. Que bom. Porque eu pedi muito isso a ele, eu falei que eu queria estar no caminho dele, seja qual fosse o caminho. Que bom. Né, que ele me direcionasse, porque eu queria era estar onde ele estivesse. Que bom. E hoje você está firme na igreja, se batizou. Nesse dia, ele pediu que eu me batizasse, ele falou ao meu coração. Deus falando ao teu coração. Ele falou ao meu coração que algumas coisas na minha vida precisavam mudar, ele iria mudar algumas coisas ele tiraria, o que não fosse dele, ele falou que o que não fosse dele, ele tiraria da minha vida e pediu que eu me batizasse. E que após isso, ele preencheria a minha vida. E você hoje está feliz, estudando a Bíblia, vai entrar até para o seminário. É verdade. O próximo passo é o seminário. Me batizei no ano passado. E as bênçãos que você veio pedir chegarão ao seu tempo. Ao tempo de Deus. Mais importante, você pediu a bênção mais importante, que foi que Deus falasse ao teu coração. Ao meu coração. Que você tivesse entendimento de Deus. E ele falou. Essa é a bênção. E ele falou. Marceli, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você. Por esse testemunho tão lindo.
e continua buscando a Deus, que é natural que Ele nos abençoe, não é? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe. Amém. A todos nós. E você, amigo, você está vendo aí um telefone, ligue para nós. Temos aqui um grupo de voluntários prontos para orarem por você, conversarem com você, mas que você possa também, assim como a Marceli fez, buscar Jesus. Ele cura as nossas feridas e Ele também nos abençoa em tudo. Fique ligado. Olá, pessoal. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, atualmente na Rua Barão 873, em Jacarepaguá. Eu quero compartilhar com você hoje o Salmo de número 119. O Salmo 119 tem 176 versículos, mas a curiosidade, o impressionante é que quase os 176 versículos têm uma única tônica. E a tônica do Salmo de número 176, Salmo de número 119, a tônica é a palavra. Quase todos os versículos do Salmo 119, são 176 versículos, eles exaltam a Bíblia, exaltam a palavra. Eles exaltam os preceitos bíblicos. Por isso eu quero compartilhar com você hoje a respeito da Bíblia, a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus. O que a Bíblia é capaz de fazer em mim e através de mim. O que Deus é capaz de fazer em você e através de você, através da sua palavra. E o Salmo 119, ele é impressionante. Por exemplo, Salmo 119, verso 7, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você precisa de que a sua alma seja restaurada, você precisa urgentemente começar a ler a Bíblia. Comece pelo Salmo 119. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O verso de número 7. O verso 9 diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? A leitura bíblica não apenas restaura a alma, mas purifica os nossos caminhos. De que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E o Salmo 119, verso 105, 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus quer que esta palavra tenha livre curso no seu coração. Se você começar a se envolver com a Bíblia, a se envolver com a palavra de Deus, muitas coisas boas acontecerão em você e, por conseguinte, através de você. O centurião, no livro de Mateus, capítulo 8, disse ao Senhor Jesus: Jesus, não vai na minha casa não, Senhor, mas manda apenas uma palavra, que o meu rapaz ficará curado. O poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus. O centurião então creu que o Senhor Jesus não tinha a necessidade de entrar na sua casa, mas que apenas mandasse uma palavra. E naquele exato momento, quando ele creu, o criado ficou exatamente curado. Naquele exato momento, curado. E o Salmo 119, verso 11, Salmo 119, verso 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a palavra restaura a alma, a palavra nos ajuda a iluminarmos os nossos caminhos, e guardando a palavra no coração, o Senhor vai nos ajudar a não pecar contra Ele. Então meu desejo nesta manhã é que você tenha um carinho maior, é que você invista mais tempo na leitura da tua Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Com certeza a sua alma, o seu coração, a sua vida espiritual, a sua vida física, o seu emocional, o seu psique, Deus é capaz de transformar a sua vida através da leitura da Bíblia. Pedro, entendendo isto, disse na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele disse: desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Além dos outros benefícios, quando eu leio a Bíblia, eu cresço para a salvação. Seja uma pessoa amadurecida na fé, amadurecida em Deus, amadurecida nos princípios cristãos, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. De que maneira eu posso crescer em Deus? Segundo a orientação de Pedro, lendo a Bíblia, desejando ardentemente, desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Cresça para a salvação. E também, no caminho de Emaús, Jesus e com os 2 discípulos iam conversando. No final da conversa, lá no término da conversa, um discípulo disse para o outro, depois que o Senhor Jesus desapareceu do meio deles, um deles chega à seguinte conclusão: porventura, não nos ardia o coração quando ele, no caminho, nos explicava as Escrituras? A Bíblia, a palavra de Deus, tem esse poder também, aquecer nossos corações, aquecer as nossas almas. A sua alma, o seu coração será aquecido através da leitura bíblica. Porventura, disse ele, não nos ardia o coração quando no caminho ele nos explicava, nos expunha as Escrituras? Habitue-se, invista tempo na leitura bíblica. O Salmo 32 diz assim, Salmo 32, versículo de número 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Instruir-te-ei. Deus deseja instruir sua vida, seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Como? Através da Bíblia. Leia a Bíblia, que o Espírito Santo vai orientar o seu coração, vai orientar seus sonhos, vai orientar seus projetos. E finalizando, Mateus, capítulo 7, versos 24, 25, 26 e 27, dizem assim, preste atenção. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, pois fora construída sobre a rocha. E continua. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Ou seja, se você constrói sobre a rocha, que é a palavra de Deus, vida saudável. Se porventura construir sobre a areia, mais cedo ou mais tarde, tudo será destruído. Mais um motivo para você investir tempo lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, crescendo na palavra de Deus, tendo experiências com o Espírito Santo ministrando ao seu coração através da Bíblia, inclusive verificando se as coisas que estão falando por aí têm fundamento bíblico ou não. Seja um crente bereano, porque segundo Paulo, o crente bereano, ao ouvir a pregação, ia verificar se aquilo que o pregador estava falando tinha consistência na palavra de Deus. Habitue-se a ler a Bíblia e assim você certamente não será enganado. Seja um crente bereano, vai verificar nas Escrituras se o que estão falando por aí tem base, consistência bíblica. O que constrói sobre a areia, mais cedo ou mais tarde, tudo será destruído. O que constrói sobre a rocha, certamente não terá vida, não terá sonho, não terão os seus projetos destruídos. E de mais a mais, João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dentre outras coisas, a palavra santifica o nosso coração, santifica o nosso viver. Foi o que disse Jesus.
em João 17:17. Santifica-os na verdade, falando a nosso respeito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E diz mais, em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Preste atenção. Dentre outras coisas, a palavra também lava a nossa alma, lava os nossos corações, lava o nosso psique, lava o nosso íntimo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, leia a Bíblia. E você pode também ligar para um dos nossos telefones que estão aparecendo na telinha. Certamente haverá uma pessoa orando por você, uma pessoa intercedendo por você através dos nossos endereços. Pode ligar para nós. Nós temos vários endereços, vários telefones à sua disposição e, gente, pessoas em oração a fim de que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Ligue para nós, certamente alguém vai orar por você para Deus abençoar a sua vida. Agora eu quero orar com você, para que você se interesse e para que a Bíblia fale ao seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, cada moço, moça, senhor e senhora que nos ouve neste momento, que haja um profundo desejo no coração de cada uma dessas pessoas em ler, em investir tempo na tua palavra. E por conseguinte, o teu nome seja glorificado, edificando, abençoando, consolando, abraçando, amando essas pessoas através da tua palavra. É meu desejo e oração em nome de Jesus. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, ali na Rua Barão 873, Praça Seca, Jacarepaguá, aos domingos 10 da manhã e 18 horas, terça-feira, 19h30. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Então, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, com Ele eu andarei. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo quem me escolheu, por isso eu certo estou que Ele não vai falhar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar, me guardar. Deus abençoe a sua vida.